Boa noite, irmãos. Daremos início aqui a mais uma reunião de oração. Convido os irmãos neste momento que deixem os seus afazeres, concentrem-se agora neste momento em que estaremos aprendendo um pouco da palavra do Senhor, teremos o estudo do nosso pastor e teremos a oportunidade de orar, clamar e pedir a Deus pelas nossas vidas e colocar os nossos pedidos no altar do Senhor. Convido os irmãos nesse momento que fechem os seus olhos, que estaremos fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos a Deus por mais um dia de vida, Deus, graças te damos, ó Pai, porque estamos na tua casa, ó Deus, porque temos a oportunidade, ó Deus, de louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem tido, ó Pai, misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor não tem deixado, ó Pai, faltar nada em nossas vidas, ó Deus. Abra o nosso entendimento neste momento para que possamos receber, ó Pai, uma porção da tua palavra e que o Senhor, ó Deus, neste momento ouça, ó Pai, as nossas orações e os nossos pedidos, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos nesse momento que abram as suas Bíblias em Salmos 115. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Salmos 115, do 1 ao 8. Que diz o seguinte: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Amém. Em resposta a este texto maravilhoso, cantaremos o hino de número 299, Renovação. Bem após cantarmos tão maravilhoso hino, teremos a oportunidade agora de colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos no altar do Senhor. Neste momento você aí na sua casa terá a oportunidade de fazer o seu pedido, colocar no altar do Senhor aquele pedido no qual você tem clamado sempre ao Senhor, né? Então curve a sua cabeça neste momento, né? Eu darei aquele tempo para aquele momento de oração silenciosa, né?
para que você possa conversar com o Senhor. Logo em seguida eu quebrarei o silêncio com uma oração. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque temos a oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua casa, de orarmos ao Senhor, ó Deus, de colocar, ó Pai, os nossos pedidos no teu altar, ó Deus. Neste momento, ó Deus, colocamos, ó Pai, em primeiro lugar, ó Pai, a vida da tua igreja, ó Deus. Pedindo neste momento que o Senhor vá de encontro, ó Deus, com cada membro, ó Deus, pedindo que o Senhor visite, ó Deus, a vida de cada um, pedindo a Deus que o Senhor possa usar, ó Pai, a vida dessas pessoas, ó Deus, e que neste momento, ó Pai, a nossa igreja, ó Deus, possa estar em oração, ó Deus. Que possamos, ó Deus, mesmo distantes, ó Pai, afastados, ó Pai, da convivência da tua igreja, ó Deus, possamos nos fortalecer, ó Deus. Que esses momentos, ó Deus, de dificuldades, ó Deus, possam ser momentos, ó Pai, em que venhamos a crescer, ó Deus, que venhamos, ó Deus, a te buscar, ó Pai, em oração, em leitura da tua palavra, que venhamos, ó Pai, a aprender cada vez mais do Senhor, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Deus, para que continuemos, ó Pai, a ser uma igreja forte, ó Deus. Use as nossas vidas, ó Deus, para que continuemos, ó Pai, a anunciar, ó Pai, o teu evangelho, ó Deus. Coloco nas tuas mãos também, ó Pai, a vida do nosso país, ó Deus, o nosso país, a vida, ó Pai, dos nossos governantes, ó Deus, pedindo a Deus que o Senhor possa estar iluminando, ó Deus, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, ó Deus, nas tomadas, ó Pai, de decisões, ó Deus, naquilo, ó Pai, que venha a ser, ó Pai, o melhor, ó Deus, para o nosso país, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor também esteja, ó Deus, fazendo com que possamos regressar, ó Pai, o mais breve possível, ó Pai, às nossas atividades, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor possa estar com os médicos, ó Deus, que estão, ó Deus, à frente, ó Pai, desses projetos, ó Deus, de uma vacina, ó Deus, para esse vírus, ó Pai, no qual temos sido acometidos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, ilumine as suas vidas, ó Deus, para que o mais breve possível, ó Pai, venhamos achar a cura para isso, ó Deus, para que retomemos, ó Pai, as nossas atividades, para que retomemos, ó Deus, a nossa vida ao normal, ó Deus. Ó Pai, guarda as nossas vidas, ó Deus, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Continuando, novamente faremos uma oração, só que agora de intercessão pela mensagem, pelo estudo que será dado pelo reverendo Valmir. Senhor Deus, pedimos a Deus neste momento, ó Pai, que o Senhor use a vida, ó Pai, do teu servo, ó Deus. Pedimos, ó Pai, neste momento, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, fale, ó Pai, através dele, ó Deus, para que a tua palavra, Pai, toque em nosso coração, ó Deus, para que, ó Pai, a tua palavra transforme, ó Pai, as nossas vidas, para que venhamos, ó Deus, crescer, ó Pai, no entendimento, crescer, ó Deus, no conhecimento, ó Pai, da tua palavra, ó Deus. Usa a vida do teu servo, ó Deus, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a palavra está com o reverendo Valmir. Boa noite, meus irmãos, tudo na paz do Senhor. Vamos continuar com a nossa caminhada aqui na carta de Tiago. E hoje eu quero refletir com vocês em apenas 2 versículos. No capítulo 1, o versículo 19 e o versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar a leitura que eu vou fazer desses 2 versículos. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É um texto conhecido dos irmãos, nós costumamos falar desse texto até no nosso dia a dia. Então nós vamos entender um pouco mais, de maneira mais profunda, esses ensinamentos de Tiago com respeito a essa prática cristã, né? Lembrando aos irmãos do versículo 18, que foi o versículo onde nós paramos na semana passada, Tiago já havia dito para esses crentes, ele está escrevendo para os crentes da dispersão, que Deus os havia gerado através da palavra da verdade, que é o Evangelho, ou seja, eles foram convertidos, eles são
pessoas convertidas. E Tiago está usando aqui esse termo, né, a semelhança de uma mulher que gera, dá luz, e para aplicar isso à realidade da vida desses crentes, da vida deles com Deus e também com a nossa própria vida com Deus, nós que também somos convertidos, gerados também pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Agora, na sequência, versos 19 e 20, Tiago, então, vai dizer para esses crentes e também vai dizer para nós, né? Nós também podemos aprender, e é isso que nós queremos aqui nesta noite, que eles deveriam viver de acordo com essa palavra. Obviamente, né, irmãos? Todo aquele que foi convertido pelo Evangelho, pela palavra de Deus, ele é chamado a viver, ele deve viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas Tiago vai dizer a razão disso é porque a palavra foi plantada no coração deles, é a palavra que tem poder para salvá-los, né? E de fato eles foram salvos, transformados. Mas esses versos falam de maneira especial de 3 coisas que você já sabe quais são, que esses crentes devem praticar e nós também devemos praticar no nosso dia a dia. Essas coisas estão aí no versículo 19 e são, ele começa chamando a atenção desses irmãos: sabei estas coisas, né? Chamando a atenção aqui para coisas. Que coisas são essas? Instigando os irmãos a pensarem sobre isso. A primeira é ouvir, como ele diz aí no versículo 19 do nosso texto: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Na sequência, ele vai falar do falar. Aí não é ser pronto para falar, mas ele vai dizer ser tardio no falar, né? Não ter pressa para falar impensadamente. E depois ele vai dizer também ser tardio para irar-se. Essas 3 palavrinhas pequenininhas, elas são muito importantes para a vida do crente, para a vida do povo de Deus. Então vamos entender um pouco melhor sobre o ensinamento de Tiago a respeito de como nós devemos nos comportar nessas questões. Esteja pronto para ouvir. Muitas pessoas são famosas não pelo modo como elas ouvem, mas são famosas pelo talento que elas têm, a maneira como elas se expressam com fluência, com eloquência, conseguem cativar, a maneira como elas se comunicam. Mas Tiago aqui coloca a ênfase não no falar, mas no ouvir. Ouvir é mais importante do que o falar, nesse contexto que Tiago coloca aqui para nós, para o nosso aprendizado. E eu digo para os irmãos que não é fácil ouvir hoje em dia, não é uma prática muito comum parar para ouvir com atenção o que está sendo dito, né? As pessoas não costumam parar para ouvir umas às outras com atenção, com interesse. Já perceberam isso? Geralmente, quando uma pessoa encontra outra para conversar, ela está muito mais apressada e muito mais disposta a falar do que parar e ouvir atenciosamente o que a outra pessoa vai falar. Mas nós não podemos esquecer que ouvir com atenção, com cuidado, é um ato também de amor, é uma manifestação de amor para com o nosso próximo. Ouvir significa, nesse sentido aqui, ter um forte interesse pela pessoa e pelo assunto que aquela pessoa está querendo se comunicar conosco, querendo falar para nós. É a arte, nesse momento aqui, é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração também. Ouvir com o coração, ouvir com desejo, com interesse, com vontade de
saber o que aquela pessoa tem para nos dizer, para nos falar. Muitas vezes as pessoas vêm conversar conosco para compartilhar algum problema, para buscar alguma ajuda, algum socorro. Muitas vezes pode acontecer que a pessoa esteja já desesperada e ela vem procurar você por confiar em você e ela pode ficar frustrada, decepcionada, porque veio compartilhar com você um problema que é tão sério, mas tão sério. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu ainda trabalhava numa empresa e eu fui compartilhar uma situação, um problema que para mim era muito importante, muito sério. E quando eu compartilhei isso com a outra pessoa, ela não deu a mínima atenção, ela não considerou, né, o meu sentimento em relação àquele problema, e eu confiei nela, eu quis desabafar, compartilhar com ela, até para ter alguma orientação nesse sentido, mas ela não levou em consideração a importância daquele problema para mim, né? Aí perdeu a minha confiança. Então nós precisamos saber ouvir o nosso próximo, saber ouvir o nosso irmão, a nossa irmã, quando nos procura, saber ouvir as pessoas, ouvir com atenção, porque ouvir é um ato de amor ao próximo, é uma maneira de você também praticar o amor cristão para com o próximo, ou para com o seu irmão da igreja, ou para com o seu parente familiar também. Então, ouvir é um ato, é amar, é uma forma também de amar, demonstrar o amor para com a pessoa. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Aqui a gente lembra do segundo grande mandamento, né? Então é uma forma de você cumprir o segundo grande mandamento também. Suas preocupações, né? As preocupações da pessoa que vem conversar conosco, seus problemas são importantes o suficiente para a nossa atenção, para que lhe prestemos ouvidos com interesse e com atenção. Então não se esqueça disso. Muitas vezes a pessoa vem conversar com você, ou vai conversar com você, porque confia em você, porque sabe que você é uma pessoa crente, é uma pessoa confiável, é uma pessoa séria, uma pessoa que tem o temor de Deus, tem uma maturidade cristã. Então não caiamos nesse péssimo hábito que o mundo vive hoje. A maioria das pessoas, não é? Muito agitadas, não param para dar atenção ao que a pessoa vem falar, ao pedido de ajuda, muitas vezes, que a pessoa vem buscar, e simplesmente por não parar para ouvir com atenção e com amor. Então, para nós crentes, nós devemos lembrar que ouvir com atenção é também uma maneira de nós manifestarmos e praticarmos o segundo grande mandamento que Jesus nos ordena: amar o próximo como a ti mesmo. É ter compaixão pelas pessoas, é ter interesse pelas suas dificuldades, procurando ajudá-las, né? Então isso é muito importante, muito interessante. Nós não podemos cair no erro do mundo, né, que vive muitas vezes de maneira muito egoísta, pensando apenas em si mesmo, né? As pessoas não param para dar atenção ao próximo e a situação que o próximo, a pessoa está vivendo, para poder ajudar, para poder socorrer aquela pessoa ali. A outra questão que Tiago nos ensina aqui, nos ajuda nessa noite, não tem a ver agora com ouvir, mas tem a ver com o falar, né? Então tem gente que fala demais, né? A gente costuma dizer, falar pelos cotovelos, né? Como a imagem que está aí, eu acho que você está conseguindo identificar. Tiago chama a atenção então dos crentes para terem o cuidado com as palavras, a maneira como falam e o que falam também. E para nós isso é muito importante também, porque isso pode afetar o nosso testemunho, pode prejudicar o testemunho cristão. A maneira como nós falamos, e o que nós falamos, nós podemos dar um mau testemunho com esse tipo de comportamento. Jesus também leva isso muito a sério, e ele exorta lá em Mateus capítulo 12, vou pedir que você abra na sua Bíblia, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, ele faz uma advertência também muito séria.
Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Nos diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta quando? No dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Meus irmãos, isso aqui significa que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque no dia do juízo o Senhor vai usar também como critério para o nosso julgamento as nossas palavras. Olha que interessante como ele termina o versículo 37, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então isso aqui é muito, muito sério, muito importante também para nós. Precisamos tomar cuidado no falar. Salomão também fala para nós a respeito disso, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ver o que nos diz Eclesiastes lá nesse texto. Você também pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura desse texto. Olha só, capítulo 5, versículo 1 e 2, Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha o versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. É preciso prudência, é preciso sensatez, é preciso cuidado no falar. E aqui Eclesiastes está falando no contexto de reverência, né, para com o nosso Deus, mas isso também se aplica no contexto com o nosso próximo, com as pessoas à nossa volta também. Então nós temos aqui a advertência de Jesus, nós temos aqui também a advertência de Salomão, no texto que eu li para vocês agora, tudo isso nos ajudando aqui nessa questão de que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Nós não podemos ser relapsos nessa questão, meus irmãos. Uma palavra mal colocada, ela pode arruinar uma vida. Uma palavra mal colocada pode frustrar uma pessoa. E podemos dar um testemunho escandaloso. Precisamos orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria. Principalmente quando você tem situações delicadas, decisões difíceis para resolver. Muitas vezes você precisa tratar de um assunto tenso, um assunto de conflito, conflituoso com uma pessoa, com um parente, com um irmão, uma irmã, né, da igreja. Então ore, peça sabedoria a Deus para saber como falar e o que falar para aquela pessoa. Olha aí a última frase nossa aqui: ser tardio no falar, né? Salomão falou sobre isso aqui. Não significa, Tiago também fala sobre isso, não significa ser lerdo para falar, aí já é outra coisa. Você perdeu a oportunidade que você deveria falar e você não falou. Ser passivo numa situação, aí já é outra situação. Ser tardio não significa isso aqui no texto de Tiago, e nem também significa fazer voto de silêncio, o marido fazendo voto de silêncio para não conversar com a mulher. Não é isso que Tiago está falando aqui, tá certo? Ser tardio no falar é ser cuidadoso, é ser sábio. Olha aqui na sequência, a palavra tardio
significa aqui não ser apressado, não sair atropelando, não falar, falar sem refletir, né? Nós não podemos sair falando por aí ou numa situação de nervosismo sem refletir. Lembra que Jesus falou lá? Nós vamos prestar contas do que nós falamos. No dia do juízo, seremos cobrados por cada palavra que nós falamos. Então, peça a Deus sabedoria para você saber como falar para as pessoas. Tenha prudência, tenha sensatez, tenha cuidado para falar, refletindo no que você vai dizer. Normalmente nós tropeçamos, nós pecamos com a nossa língua, principalmente em situações de grandes conflitos, situações de estresse. E quer ver uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo? Geralmente isso acontece em que contexto mais? No contexto familiar, dentro da nossa própria casa. E nós precisamos fazer um esforço grande, precisamos levar isso muito a sério. Eu tenho lutado contra isso também, com a minha família. Às vezes a gente fica nervoso, perde a paciência rápido com a esposa, com o filho. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter mais domínio próprio, né? Para que a nossa fala, a nossa palavra não seja uma faca afiada, né? Ferindo a pessoa que nós amamos. Então precisamos ter cuidado, refletir, ter prudência, ter autocontrole, domínio próprio. E quem é que nos ajuda com tudo isso, meus irmãos e irmãs? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então busquemos em oração, nos esforcemos e peçamos a ajuda do Senhor. Olha o versículo 26 aqui de Tiago, o que ele vai dizer: exige domínio sobre a língua quando diz de pôr freio na língua. Vamos ler o versículo 26. Deixa eu voltar aqui que eu fui lá para Eclesiastes. Tiago 1, versículo 26. Ele vai dizer assim: se alguém supõe ser... Olha só, isso aqui fala para nós crentes. Nós somos crentes, nós somos religiosos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, o que Tiago vai dizer? A sua religião é vã. Então o crente precisa ter domínio próprio, precisa pôr freio na sua língua, precisa ter cautela, precisa ter prudência, precisa refletir sobre o que fala, a maneira como fala e o que fala. Então, na sua casa, esse período de isolamento social, a gente é obrigado a ficar mais com os nossos familiares. Peça para Deus paciência, peça para Deus calma no coração, peça para Deus tirar a irritação do seu coração, da sua mente, e lhe dar mais paz, lhe dar mais amor com o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, com aquelas pessoas que você ama, né? Que são aqueles que estão mais próximos de nós. Geralmente nós temos essa tendência de maltratar aqueles que estão mais próximos de nós, que fazem tudo por nós, né? Tome cuidado, tomemos cuidado com relação a isso, especialmente, né? Com todos, mas principalmente com a nossa família. Como é que você tem tratado a sua mãe? Hein, meu jovem? Como é que você tem tratado o seu esposo, irmã? Ou irmão, como é que você tem tratado a sua esposa, né? Nas palavras. Cuidado no falar, né? Tenhamos mais domínio próprio. Isso é o que Tiago nos ensina aqui. Olha na sequência aí. O crente deve ser sábio no falar. Salomão diz isso para nós, nos ajuda aqui também. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Abra aí rapidinho a sua Bíblia. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Salomão diz assim: no muito falar não falta transgressão, né? Quebra da lei, quebrou a regra, desobedeceu a Deus. Mas o que modera os lábios é prudente, seja prudente. O versículo 21,
ele diz ainda: os lábios do justo apacentam a muitos. Os lábios do justo agrega, acolhe, ajunta. Mas ele diz na sequência: mas por falta de senso morrem os tolos. O tolo fala demais, não tem freio na língua, né? É inconsequente no falar. Vai lá para o capítulo 17 de Provérbios, versículo 27. 17, versículo 27. Quem retém as palavras, quem se controla, quem procura falar no momento certo, quem tem o domínio da língua, podemos colocar assim, possui o conhecimento e é sereno de espírito, é uma pessoa equilibrada, é homem de inteligência, uma pessoa de inteligência. O versículo 28, até o estulto, o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Olha que palavra de Salomão, né? Até o tolo, quando ele se cala, ele é reconhecido como uma pessoa sábia. Então, meus irmãos, essa questão aqui é muito importante, nessa segunda palavrinha, falar, né? Ser tardio no falar. Precisamos tomar cuidado no falar, ser prudente, ser sábio, ter domínio próprio com a nossa língua, com as palavras, a maneira como nós falamos. Essa é a segunda lição. Isso é para mim, isso é para você também, né? Está pronto para ouvir? Tardio no falar. E maior cuidado ainda, Tiago vai nos ajudar aqui, para não se irar, né? Tá vendo o senhorzinho aí irritadinho aí, arrancando os cabelos aqui na imagem? Palavras não pensadas podem seguir um estado de espírito irado. E por isso que eu falei agora há pouco, né, que normalmente nós tropeçamos nesse ensinamento aqui de Tiago, nós falamos coisas indevidamente, palavras indevidas, quando estamos lidando com uma situação de estresse, de nervosismo, de tensão, de espírito irado. Então, palavras não pensadas, elas podem caminhar juntos com o espírito irado, elas podem acompanhar um espírito irado, se você não refletir, se você não tiver prudência. E aí, depois que você falou, depois que você descarregou, aí vai ser difícil a correção, vai ser muito difícil. Então, tome cuidado. A Bíblia nos ensina que há lugar certo para a ira, né? A ira correta, mas nós devemos conhecer o seu limite, o limite dessa ira. A Bíblia diz que a ira que é permitida é irar sem pecar, né? E aqui está o nosso grande desafio, né? Você consegue irar sem pecar? Essa é a questão. Não se entregar à sua ira, ter o domínio próprio. Vamos olhar alguns textos também nesse sentido aqui. Salmo 4:4, Salmo capítulo 4, Salmo 4, versículo 4. Vamos ver o que diz o salmista aqui para nós. Versículo 4: irai-vos e não pequeis. Conhecemos bem esse versículo, né? Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai, né? O travesseiro é uma espécie de conselheiro para o prudente, né? Você parar, pôr a cabeça no travesseiro e refletir, pensar, né? Será que eu devo agir assim? Será que eu devo falar isso, falar aquilo, né? Então, a exortação aqui do salmista: controle a sua ira, não permita que ela o leve ao pecado, que você seja tentado a ponto de pecar e se entregar ao pecado. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 também. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Efésios 4, 26 e 27. Olha aí. Irai-vos e não pequeis, né? Paulo se lembra aqui do salmista lá, né? Do Salmo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Você não pode acolher a ira por muito tempo no seu coração, você precisa tratar da questão, para que você não continue com o seu coração irado. Olha o que diz o versículo 27, nem deis lugar ao diabo.
Então não permita que a ira, ela frutifique no seu coração e produza o fruto do pecado, e assim você dê lugar ao diabo. Mateus capítulo 5, versículo 22, o último texto aqui, 5, 22. Vamos lá. Diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento em tribunal, e quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno. Jesus não aprova a nossa ira. Não podemos acolher a ira no nosso coração e permitir que ela nos leve ao pecado. Então, por isso que eu coloquei aqui, chamando a atenção dos irmãos, um cuidado maior ainda com relação à ira. Observe a sequência que Tiago coloca. Primeiro ele diz: olha, esteja preparado, esteja com o coração disposto para ouvir, saiba ouvir com a mente, com o coração, com atenção. Depois ele diz na sequência: seja tardio para falar. Ele deixa para falar da ira lá por último, porque ele sabe que isso é uma situação mais grave. Ele chama a nossa atenção também para essa questão. Por isso que eu coloquei aqui um cuidado maior ainda para não se irar, e assim você dá lugar ao pecado. Quanto à raiva, Tiago pede que haja controle, tá? Assim também como ele pediu para ter o controle sobre a língua, porque aqui você tem dois problemas um só. Você, quando está irado, você vai falar, só que as suas palavras vão estar carregadas, contaminadas pela sua ira. O estrago vai ser bem maior. Vamos falar de algumas desculpas para a ira, Geralmente a gente acaba ouvindo algumas desculpas que são dadas para tentar justificar o momento de ira. Então, você já deve ter ouvido frases assim: estava com muita coisa para fazer, Estava de cabeça cheia, estava sob muita pressão, então eu não pensei, fui falando sem pensar. Mas não justifica, irmão. Não justifica, irmão. Essas coisas não vão justificar. Ou você dizer assim: é uma característica da família, tem sangue italiano, Não justifica. Então Tiago está chamando a nossa atenção aqui para isso. Tiago elimina qualquer possibilidade de desculpa quando ele diz aqui: seja tardio para se irar. Nenhuma desculpa vai justificar. Precisamos buscar em Deus o domínio próprio, o controle, para que possamos não dar um mau testemunho e nem ofender o nosso irmão. Significa que devemos ser capazes de prestar contas de todas as palavras que proferimos. Lembra do texto de Jesus, Então precisamos buscar a ajuda do Senhor. A Bíblia diz aí de ânimo precipitado, que exalta a loucura, lá em Provérbios 14, 24. A ira altera o nosso estado emocional, o nosso comportamento, E isso pode nos levar a cometer uma loucura, uma coisa irrefletida, impensada. Mantenha a sua ira e o pecado longe de você, Efésios 4:31. Vamos ver o que Paulo nos exorta aqui. Efésios 4:31 diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda a malícia. Olha a palavra que ele coloca aqui, gritaria. Já percebeu que geralmente em estado de ira, de exaltação, você não consegue falar moderadamente, De maneira equilibrada, de maneira tranquila. Quem está irado, a tendência é gritar forte, falar alto. Isso mostra um descontrole emocional. Por isso, Paulo exorta aqui: longe de vós. Isso não faz mais parte, não combina mais, meus irmãos, com aquele que foi convertido, com aquele que foi libertado do domínio do pecado. Tá certo? Colossenses 3:8 também diz o seguinte, Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos, a palavra de Paulo, desvestir-se igualmente de tudo isto. E ele começa pela ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E é interessante que essas palavras, elas não estão desconexas.
Elas estão conectadas, é uma sequência de atitudes, porque aquele que está irado, está indignado, ele vai desejar o mal para o próximo, por isso a palavra maldade. Ele vai falar mal, por isso a palavra maledicência. Ele vai, aqui ele usa o termo também, linguagem obscena do vosso falar, né? Eu espero que esse não seja um comportamento seu como cristão, mas geralmente o incrédulo, quando ele está irado, o que vem nos lábios? Vem na cabeça e vem nos lábios. Palavras de baixo calão, palavras feias, horríveis. O sujeito, quando está irado, misericórdia, Senhor, tapa os ouvidos, né? Porque lá vem porcaria. Então o apóstolo Paulo está nos exortando também nesse sentido. Longe de vós, foge dessas coisas. Mantenha a ira e o pecado longe. Um homem irado ouve a voz do maligno e não de Deus, gente. Isso é muito importante, né? E muito direto aqui também, né? Uma pessoa irada, ela vai servir ao maligno, ela vai agradar ao maligno, ao diabo, não a Deus. Ela não vai glorificar a Deus com as suas palavras e com o seu comportamento. Por isso Tiago diz que a ira do homem, aí ele vai concluir essa parte, a ira do homem, a nossa ira, não produz a justiça de Deus, não produz uma vida justa de obediência. Se nós nos entregarmos à ira, nós vamos desobedecer a Deus, nós vamos pecar. Lembra de Moisés? Esse exemplo aqui é muito interessante. Moisés se irou com o povo de Deus. E na ira de Moisés, ele produziu a justiça de Deus, né? O fruto da justiça de Deus. Ele deu testemunho de uma vida de obediência? Não, ele desobedeceu. E por causa disso, Deus o castigou, né? Ele não obedeceu ao Senhor, se irou, e Deus não o autorizou a entrar na terra prometida. Moisés ficou muito sentido com isso, porque Moisés queria ter tido o prazer, o privilégio de conduzir o povo. Ele tirou o povo do Egito e ele queria ter tido o prazer de poder concluir essa missão, entrar na terra de Canaã, conduzindo o povo de Deus à posse dessa promessa que Deus havia feito. Está aí nesses textos, se você puder ler, você vai refrescar sua memória, né? Números e Deuteronômio nos relata. Aliás, é muito interessante e curioso, porque no capítulo 3 de Deuteronômio, é o próprio Moisés, ou é o capítulo 3 ou é o capítulo 1, é o próprio Moisés que vai relatar essa experiência, ele mesmo falando dessa experiência. Então veja, não vale a pena, né? Então façamos o esforço sempre para manter sob domínio, sob controle a nossa ira. Peçamos ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para nós não sairmos por aí falando, né, como diz o ditado, soltando cobras e lagartos contra o nosso próximo, muitas vezes contra o nosso irmão da igreja. Lembre-se, quando agimos assim, nós estamos agradando ao diabo, não a Deus, tá certo? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí eu vou concluir aqui, irmãos, dizendo o seguinte: quando nos esforçamos, né, estou falando sobre isso, né, do esforço, para fazer o que Deus quer em sua palavra, nós o ouvimos com cuidado e obediência? É uma pergunta, né? Quando você se esforça para fazer o que Deus quer em sua palavra, você ouve a Deus com cuidado, com atenção e obedece? Quando planejamos fazer ou dizer alguma coisa, nós devemos nos perguntar se nossas ações ou palavras serão para a glória de Deus e o progresso da causa, né, da justiça, para o bem, para a paz. Será que nós estamos promovendo a paz com o que nós estamos falando? Será que você vai promover a paz com o que você vai dizer para o seu irmão? Você tem um assunto para resolver que é tenso, que é crítico, né? Você vai, né? Às vezes a gente vê assim, né, irmãos agindo assim. Ele vai ver, né? Eu vou resolver, vou falar para ele umas verdades. A palavra verdade aqui não condiz muito com o que é verdadeiro nesse contexto, né? Porque você vai falar o que está no seu coração e que nem sempre é de fato a verdade como deve ser falada a verdade. Então, será que o que você vai dizer vai glorificar a Deus? Vai honrar, aliás, lembra de Moisés de novo, né? Vai santificar o nome de Deus diante daquela pessoa e de outras que estarão ouvindo? Ou será que você vai escandalizar o nome de Deus, vai dar mau testemunho? Lembra
nós vamos dar conta do que nós falamos. Cada palavra também carregada com a ira, certamente, pior ainda, né? Então, nós devemos pensar também no nosso próximo. O que nós vamos falar? Nós vamos promover o bem para o nosso próximo, para o nosso irmão, para a nossa irmã, ou nós vamos machucar o nosso irmão ou a nossa irmã? Nós vamos maltratar, nós vamos humilhar. Irmãos, precisamos parar e refletir sobre isso. Esse tema de Tiago aqui é muito importante. Por isso ele começa primeiro chamando a atenção. Esteja preparado para ouvir. E esse estudo aqui é muito relevante para o nosso tempo, porque nós vivemos numa época em que nós não temos esse bom hábito mais, as pessoas não param para ouvir com atenção. Então a igreja de Cristo, nós crentes, precisamos reverter a situação. Nós temos condições de fazer isso. O Espírito Santo nos capacita a fazer isso. Depois ele diz, seja tardio para falar, né? Tome cuidado com as palavras, seja sensato. E ele vai dizer, seja mais tardio ainda para se irar. Olha só, guiado pela ira, nós não somos mais conduzidos por Deus, através da sua palavra. Quando você entrega a sua mente, o seu coração à ira, você deixa de ser conduzido pela palavra, pelo próprio Deus. Você vai criar contendas, né? Furioso, vai multiplicar pecados, porque nós não vamos obedecer, nós vamos desobedecer a Deus. Deixa eu ler esse texto aqui de Provérbios 29, versículo 22. Eu gosto demais de Provérbios, e Salomão nos ajuda bastante. Provérbios capítulo 29, versículo 22. Olha o que ele diz aqui, fala do iracundo, né? A pessoa que se entrega facilmente à ira. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Marca esse texto aí na sua Bíblia, né? Para ajudar você também. Ele me ajuda bastante. Então, nós não devemos nos entregar a esse sentimento. Ao invés disso, nós crentes devemos controlar o nosso gênio, né? Colocado entre aspas aqui. Como você pode fazer isso? Ore. Se esforce e ore, pedindo sabedoria a Deus. E obedeça a sua palavra também. Então, meus irmãos, são 3 palavrinhas pequenininhas, não é verdade? Mas que para nós são muito importantes aqui no contexto que Tiago coloca para nós aqui. Isso precisa um esforço da nossa parte. Você precisa fazer um novo treinamento, né? Treine os seus ouvidos a ouvir com atenção. Agora, tome cuidado com o que você fala para as pessoas. Se você tem uma crítica, é importante a crítica, mas saiba criticar, não é? Você tem os oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos, eles não estão acima da crítica. Você pode criticar, mas especialmente os seus líderes espirituais, seja respeitoso, seja cuidadoso, né, ao criticá-los. Todos nós somos falhos e precisamos da ajuda uns dos outros. Então a crítica, nesse contexto, né, de maneira cristã, ela é necessária e é bem-vinda. Mas seja amável. Não seja um crente que tem prazer em criticar para mostrar que você é melhor do que a outra pessoa, ter o prazer de humilhá-lo. Não, nada disso. Isso nós devemos jogar fora. Nós devemos ajudar uns aos outros, promover o crescimento espiritual, e para isso, nós precisamos ser humildes, amorosos, cuidadosos, zelando pelo bem-estar do nosso irmão, pela paz do nosso irmão e pelo crescimento espiritual do nosso irmão e da nossa irmã também. Peça sabedoria a Deus, ore, busque a direção do Senhor, peça sabedoria a Deus para você também ter maior controle da ira, das palavras, no contexto familiar, né? A mãe com os filhos com os pais,
o cônjuge com o cônjuge, né? Um com o outro, para que possamos promover um ambiente pacífico, um ambiente amoroso. É isso que Deus quer de nós. Que Deus abençoe a sua vida, nos abençoe e nos ajude a crescer nessas coisas. Eu quero orar ainda pelo irmão, pela irmã, para que Deus assim nos fortaleça. Oremos. Senhor amado, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é Deus que nos libertou do domínio da escravidão do pecado, da ira, por exemplo, e nos deu a liberdade, a condição de termos domínio próprio sobre essas coisas. Mas carecemos da ajuda do Senhor, e por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a crescer mais nessas áreas da nossa vida. Que o Senhor nos ajude e nos ensine, ó Deus, a saber ouvir mais uns aos outros, a saber ouvir de maneira especial, principalmente o Senhor, que fala conosco, a ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sabermos falar com os nossos irmãos, sermos mais amáveis, sermos mais cuidadosos com as nossas palavras e principalmente a termos mais domínio, Senhor, com o sentimento de ira em nosso coração. Pai, nos ajude, Senhor, para que nessas coisas possamos estar santificando o nome do Senhor também, possamos estar honrando o nome de Deus, glorificando o nome do Senhor em tudo isso. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe o contexto familiar, que nós possamos promover a paz e o amor do Senhor uns com os outros. No nome de Jesus que eu oro ao Senhor assim, agradecido. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, sua família, e até o nosso primeiro encontro. Um abraço a todos vocês.